Perceberam nas canções, falando do trono de Deus, do reinado de Deus? Esse é o tema do Salmo 9, que eu quero tratar com vocês nessa noite. O trono da justiça de Deus. Porque, na verdade, nós estamos num mundo tão bagunçado, tão incoerente. O que nós necessitamos é de um trono que seja insubordinável. E esse trono é só o trono de Deus. Só o trono de Deus. E o Salmo de número 9, ele retrata esse Deus todo-poderoso que está no seu trono, que está governando, que está reinando, que conhece as nossas vidas. Então, olha só, o Salmo de número 9, o trono da justiça de Deus. Eu vou convidar você a me acompanhar na leitura desse salmo, e a minha oração, que Deus fale com cada um de nós, cada um que está aqui, cada um que está assistindo, que Deus fale poderosamente e amorosamente aos nossos corações. Acompanhe comigo a leitura da Escritura. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Tu repreendes as nações, destróis o ímpio, e para todo sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, suas ruínas são perpétuas, arrasaste as suas cidades, até a memória deles pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião. Proclamem entre os povos o que ele tem feito, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles, e não se esquece do clamor dos aflitos. Compadece de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam, tu que me levantas das portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre na tua salvação. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa, os ímpios ficam enredados nas obras de suas próprias mãos. No inferno serão lançados os perversos, e todas as nações que se esquecem de Deus, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não deixes que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença, infunde-lhes o medo, Senhor. Saiba as nações que não passam de simples mortais. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Vamos orar? Pai amado, é com temor e tremor que nós nos aproximamos da tua presença e da tua palavra. Peço, ó Deus, que teu Santo Espírito nos dê discernimento e ilumine a nossa mente para entender este salmo, a tua palavra, e aplica, ó Deus, as verdades que estão aqui em nossas vidas. Ajuda-me, Senhor, a ser fiel às tuas escrituras e que teu Espírito possa falar a cada coração nessa noite. Nós oramos, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amados, nós estamos aqui peregrinando também no Antigo Testamento, principalmente aqui no livro de Salmo. E Salmos é um livro de orações, são poemas, né? São orações que foram transformados em cânticos
que são verdadeiros poemas na estrutura hebraica, em que os judeus a usavam muito em seus cultos, de tal maneira que o salmo também é chamado de saltério. Mas como nós definimos um salmo? Como você define um salmo? Geralmente, como um hino de louvor. É o conhecimento que nós temos. Uma oração, talvez, mas principalmente como um hino no qual o compositor louva o Senhor. Realmente, mais do que qualquer outra coisa, os salmos em nossas Bíblias são hinos de louvor a Deus. No entanto, é curioso que entre os primeiros salmos, como do Salmo 1 ao Salmo 8, nenhum seja puramente um salmo de louvor. Bem diferente do final do Saltério, eu não sei se você já teve a oportunidade de ler todo o Salmo, onde quase todos são de louvor. Veja os últimos 5 salmos, por exemplo, na sua Bíblia, todos eles começam e terminam com a expressão aleluia, louve o Senhor. Aqui é diferente. Nós vimos já que no Salmo 1 e aqui no Salmo 8, o Salmo 1, ele fala da celebração da palavra de Deus. Ele fala da primazia da palavra de Deus e daquele que é bem-aventurado porque ama a palavra de Deus. O Salmo 2, nós vimos sobre a supremacia do Rei Jesus, que Jesus, ele é superior a tudo que está no mundo e no universo. O Salmo 3, do verso 7, são salmos de lamentações e que nós vimos Davi colocando as suas angústias diante de Deus. O Salmo 8 fala da criação de Deus, que Deus criou todas as coisas e que o ser humano é a coroa da sua criação. E agora, gente, aqui no Salmo 9, é um salmo mesclado. Porque do verso 1 até o verso 12 é um salmo de louvor. Nós veremos isso. Davi louvando a Deus. Mas do verso 13 ao verso 20 já muda o sentido. É um salmo de lamento. Então esse salmo, ao mesmo tempo, ele está louvando a Deus e ao mesmo tempo ele está colocando as suas lamentações, as suas tristezas diante de Deus. Agora tem um problema técnico que nós precisamos resolver aqui, ou precisamos entender. Outro fato que precisa ser considerado antes de nos atermos ao conteúdo é a relação do Salmo com o Salmo 10, porque algumas Bíblias, o Salmo 9 e o Salmo 10 são juntas. São juntas, por exemplo, se você já teve a oportunidade de ler a Bíblia da Igreja Católica, o Salmo 9 e o Salmo 10 são juntos, e o Salmo 46 e o 47 também são juntos, não são separados, como está classificado na Bíblia protestante. Por quê? Porque o Salmo, por duas razões. O Salmo na Bíblia católica, eles se basearam em duas traduções bem tradicionais. A Bíblia da Igreja Católica, ela está baseada na tradução do grego, da Septuaginta, em que o Antigo Testamento foi traduzido pelo grego, e também está baseado pela tradução da Vulgata, quando a Bíblia foi traduzida para o latim. Então, tanto na Septuaginta, a Bíblia grega, como na Bíblia Vulgata, a Bíblia em latim, o Salmo 9 e o Salmo 10 estão juntos. Estão juntos. Por algumas razões, porque esse Salmo, o Salmo 10, ele não tem uma introdução. Ele não tem um subtítulo. Então parece que ele é um texto corrido, acompanhando o Salmo 9. E uma outra razão também, que o Salmo 9 e o Salmo 10 foram escritos de maneira acróstica. Isso é, segundo as letras do alfabeto. Então começou ali, no verso 1 do Salmo 9, com a primeira letra do alfabeto hebraico, e foi acompanhando até o Salmo 10. O Salmo 10 acompanha o alfabeto hebraico. Por causa disso, por causa dessa dinâmica, na Bíblia católica, o Salmo 10, o Salmo 9 e o Salmo 10 são juntos. Por que na Bíblia protestante é diferente? Porque na Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, a Bíblia que Jesus lia, eram salmos separados. De tal maneira que são temas separados, e a Bíblia que os judeus pregavam nas sinagogas, a Bíblia que Jesus lia, eram salmos separados. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes você pega a Bíblia, você pode ver essa questão, e muitas vezes nós não temos explicações, pelo menos para mostrar o caminho, porque há essa diferença. É porque nós seguimos a Bíblia hebraica que os judeus, nos dias de Jesus e antes de Jesus, seguiam.
Por isso que nós consideramos esse salmo separado. Pois bem, diante desse problema técnico que você precisa entender, eu preciso garimpar aqui o tema do salmo. Qual é o tema do Salmo 9? Qual é o tema que Davi aqui destacou? Sabemos que é um salmo de louvor, mas pelo que Davi está disposto a louvar? Aí, olha o verso 7 aí do Salmo 9, quando ele escreveu assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar, ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O tema do Salmo 9 é o trono da justiça de Deus. Esse aqui é a primeira pergunta que você precisa fazer quando você se aproxima da Bíblia, de algum texto. O nosso trabalho é entender a intenção do autor. Porque a autoridade não está no leitor, quem está lendo. A autoridade está no autor, aquele que produziu esse texto. No entanto, quando nós buscamos a intenção do autor no texto, chegamos à seguinte conclusão, que o tema principal que governa esse salmo é sobre o trono da justiça de Deus. Bom, definido o tema, vamos para o tempo. Quando foi que Salmo 9 foi escrito? Definido esse tema, precisamos perguntar em que tempo esse salmo foi escrito. Aí o título do salmo talvez vai nos ajudar. Olha só na sua Bíblia, porque na minha Bíblia está escrito assim: ao mestre de canto, segundo a melodia, a morte para o filho, salmo de Davi. Tem uma Bíblia que está assim: para o mestre de música, de acordo com Mudge Laben, salmo davídico. Os estudiosos dizem que quando esse salmo foi escrito, foi diante da morte de um filho. Aí os estudiosos, eles classificam essa morte desse filho, é um filho de um campeão. Então muitos estudiosos chegam à seguinte conclusão, que Davi escreveu esse salmo quando ele conseguiu derrotar o gigante filisteu, Golias, que foi, por isso que é a morte de um filho, né? Quando Davi derrotou o grande campeão dos filisteus, como está em 1 Samuel 17, foi nesse contexto que Davi escreveu esse salmo. Bom, definido o tema, definido o tempo, eu quero apresentar para vocês o esboço do Salmo 9, no qual nós vamos percorrer. Porque na primeira parte, versos de 1 a 12, nós vemos que o louvor é preeminente. Davi está louvando a Deus. Mas dos versos de 13 a 20, nós percebemos uma oração evidente. Então, basicamente, o hino de Davi, no Salmo 9, tem duas etapas. Guarda isso aqui, duas etapas. Primeira etapa, a justiça divina e o louvor, versos de 1 a 12. Segunda etapa, a justiça divina e a oração, versos de 13 a 20. Então, baseado nesse esboço, eu quero caminhar com vocês na explicação do texto. Tá ok? Então peço que você não feche a sua Bíblia, não desligue a sua Bíblia digital e venha acompanhando comigo para nós descobrirmos o que Davi quis dizer com toda essa questão. Então, primeira etapa, a justiça divina e o louvor, versos de 1 a 12, eu destaco o primeiro ponto, o louvor individual e a justiça divina, porque no verso 1 ele já começa dizendo assim: eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas, em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome, ó Altíssimo. Eu cantarei louvores. Esses 4 verbos no futuro apresentam o Salmo 9 com a dedicação de Davi adorando a Deus. Vocês percebem que Davi, ele inicia esse salmo louvando a Deus, adorando a Deus. E daí, no verso 3, ele começa a falar da hostilidade dos seus inimigos. Olha só o verso 3. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Porque defendes o meu direito e a minha causa. Do trono te assentas e julgas retamente. Então aqui, ele está falando dos seus inimigos. Agora é interessante que quando ele fala assim, pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem da tua presença. Ele escreveu isso porque o rei Davi passou a sua vida inteira sendo ameaçado. O seu reino passou todo o tempo as pessoas tentando invadir o seu reino. E aí ele diz o seguinte, olha, os meus inimigos
estão tentando acabar com o meu reino. Os meus inimigos estão tentando acabar com a minha integridade. Por isso, ele começa de alguma maneira a louvar a Deus, ele começa a colocar diante de Deus a hostilidade que estava sendo colocada sobre ele. E quando ele usa essa expressão, ao retroceder os meus inimigos, ele está dizendo assim, ele está declarando isso no presente, mas olhando para o futuro. Isso é chamado no hebraico de perfeitos proféticos, que é uma característica do Antigo Testamento que descreve acontecimentos do futuro como se já tivesse acontecido. Então, de alguma forma, o rei Davi, ele está falando o seguinte, olha, ele está lembrando do passado, do que Deus fez, ele está confiando em Deus no presente e já olhando para a vitória no futuro sobre aquilo que Deus iria fazer contra os seus inimigos. Mas no verso 4, Davi deixa bem claro que ele não confiava em si mesmo, mas na natureza de Deus como justo juiz. Davi confiava em Deus. Davi tinha Deus como seu juiz. Mas olha só, do verso de 5 a 12, fala-se da justiça divina e o louvor coletivo. Aí no verso 5, Davi ele fala assim, Tu repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todo sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumidos, são ruínas, são perpétuas. Arrasaste as suas cidades, até a memória deles. Por que será que Davi ele faz uma oração tão agressiva, tão cruel? A gente precisamos lembrar do seu contexto. Lembre-se, o rei Davi era rei. A sua nação muitas vezes estava sendo invadida. Os seus inimigos queriam acabar com a sua descendência e com o seu reinado. Aí, essa oração tão classificada, encontrada no Antigo Testamento, é assim que os reis oravam. Senhor, destrói os meus inimigos. Senhor, são eles que querem o meu mal. Eles que querem destruir. Mas o rei Davi deixa bem claro que diante da maldade dos homens e dos inimigos que se levantam contra os filhos de Deus, é Deus que apaga o nome. É Deus, quando ele usa essa expressão apagar, significa que nunca mais eles serão lembrados. É mais ou menos uma expressão que vocês usam aqui, vai apagar o CPF da pessoa. Então o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, o Senhor é o meu juiz. É o Senhor que me protege, o Senhor sabe da maldade deles contra mim. É o Senhor que vai apagar o nome de cada um deles. Gente, essa oração no Antigo Testamento, ele era empregado dessa maneira porque o seu reinado estava sendo atacado. E ele buscando a proteção do justo juiz, ele fazia essa oração, Senhor, afasta de mim meus inimigos ou apaga-os. Que o Senhor possa destruí-los. E ele diz no verso 6, olha só na sua Bíblia, quanto aos inimigos estão consumidos, aí diz assim, arrasaste as suas cidades. Sabe o que Davi tinha em mente? Que Deus é um juiz que ele é especialista de destronar, de destruir impérios. É isso. Assim como Deus destronou, confrontou, destruiu o império egípcio, assim como Deus, na história da humanidade, ele foi desmontando vários impérios, Davi tinha isso. Não, Deus vai arrasar cada império que se levantar contra o meu reinado. Porque Deus é justo, ele é o justo juiz. Agora, gente, do verso 5 e 6, revela a maneira como o justo juiz trata com o ímpio. É assim. Então Davi está mostrando o seguinte, olha, é assim que Deus trata com o ímpio. O ímpio é quem? A pessoa que não conhece a Deus. Deus, ele trata assim. As nações que têm as suas maldades. As pessoas que têm as suas maldades. Deus, ele as trata assim, com o seu juízo. Versos de 7 a 8 descrevem a sua maneira de tratar os seus servos, os homens de maneira geral. Olha o verso 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, do trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. Então, em relação a toda a humanidade, Deus é justo. E ele vai agir com justa e santa justiça. Mas no verso 9 e 10, Deus mostra a sua graciosa maneira de tratar os seus servos que dependem dele. Olha que lindo.
quando Davi escreve assim: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de angústia. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Olha que coisa linda. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte, que Deus, ele é refúgio para o oprimido. Deus é refúgio para com aqueles que estão sofrendo, que estão sendo oprimidos, ou pela maldade das nações, ou pela maldade das pessoas. Deus é refúgio para essas pessoas, para os oprimidos, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão sendo denegridos, aqueles que estão sendo acachapados por forças imperiais. E aí, Davi, ele para de olhar para o seu problema, ele olha para cima e começa a dizer: Deus está no trono. Ele é refúgio para todos aqueles que estão sendo oprimidos. E outra, verso 10. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome. Olha que lindo. Conhecer aqui é ter relacionamento. Conhecer aqui é ter intimidade com Deus. Sabe o que Davi está dizendo? Olha, aqueles que te conhecem, ó Deus, aqueles que se refugiam em ti, não será desamparado. Eu te conheço, Deus. O Senhor está no trono, o Senhor é o meu juiz. E eu conheço o Senhor. A minha vida não vai à deriva, porque a minha vida está em tuas mãos. Olha que convicção. A sua monarquia está sendo ameaçada. A sua vida está em perigo. Mas ele está dizendo: Deus, eu te conheço. Eu confio em ti, o meu coração não vai desesperar. E eu não vou naufragar, porque eu te conheço. É isso, tudo que nós precisamos é isso, meus amados. É relacionamento com Deus. Porque quando nós conhecemos a Deus, nós confiamos na justiça de Deus, que Deus é refúgio. Aí no verso 11, ele diz assim: cantem louvores ao Senhor, que habita em Sião, proclamem entre os povos o que ele tem feito. Verso 12, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles e não se esquece do clamor dos aflitos. Quando ele fala de Sião, ele está falando de Jerusalém. Ele está falando: Senhor, eu quero te adorar com a voz alta em público em Jerusalém. Eu não quero que a minha voz seja calada pelas as ameaças do meu inimigo, mas eu quero render louvores, eu quero cantar louvores nas ruas de Sião, nas ruas de Jerusalém. E quando ele fala lá no verso 12, pois aquele que requer o sangue, lembra-se deles. O que Davi está dizendo aqui? Esse requer sangue significa que Deus vai exigir alguma coisa. Aquele que busca o sangue exige contas. Essa é a expressão. É Deus, é o rei Davi dizendo o seguinte: olha, aqueles que têm derramado sangue, Deus vai requerer sangue também dessas pessoas. Porque, como diz, Deus não permite que a iniquidade fique sem ser castigada. O rei Davi está dizendo o seguinte: olha, Deus está vendo cada sangue está sendo derramado. Deus está vendo cada vida que está sendo atingida. E cada sangue, cada gota que está sendo derramada vai ser exigido por Deus. Porque Deus é juiz e Ele está vendo. Então, amados, é o seguinte: o rei Davi aqui, ele está buscando a justiça divina. E dizendo: Deus, o Senhor está vendo cada derramamento de sangue. Os meus compatriotas sendo oprimidos. Mas eu confio no Senhor, porque eu te conheço. Aí vamos para a segunda etapa, para entendermos. Segunda etapa, a justiça divina e a oração. Então ele estava louvando a Deus, e agora ele começa a orar, e começa a se apoiar na justiça de Deus. Olha o verso 13, quando diz assim: compadece de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas as portas da morte, para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me alegre. As nações se afundaram na cova que fizeram, no laço que esconderam ficou preso o seu pé. O Senhor se dá a conhecer pelo juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas obras das suas próprias mãos. Olha que interessante que ele fala no verso 13: livra-me das portas da morte.
porque ele estava sendo ameaçado. Muitos queriam sua cabeça. Esse versículo é o primeiro sinal da aflição que o salmista está sentindo. Ele está dizendo, Senhor, livra-me das portas da morte, para que eu possa me dedicar nas portas da filha de Sião. Deus, não permita que ninguém venha calar a minha voz. Eu quero te adorar. Não permita que eu venha ser assassinado, porque ainda eu quero te louvar nas portas de Sião. Aqui é a porta do templo. A porta do templo. Agora interessante que do verso 15 e 16, esse é o retorno do princípio bumerangue, da exata retribuição. Aí o rei Davi está dizendo o seguinte, é semelhante à lei da semeadura, em Gálatas 6. Aí o rei Davi fala assim, ó, eles vão sofrer, eles vão ser pegos pelo pé pelas coisas que fizeram. Eles estão tramando contra mim, mas são eles que ficarão presos pelo pé. E no verso 16 ele deixa bem claro, o Senhor se dá a conhecer pelo o juízo que executa. Os ímpios ficam enredados nas suas obras. O rei Davi, ele tinha convicção que as armadilhas dos seus inimigos iriam voltar contra as pessoas. Então o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, é efeito bumerangue, é o efeito lei da semeadura, eles estão plantando isso contra mim, mas são eles que vão colher toda essa maldade, toda essa violência, toda essa invasão. Mas daí, olhem só, no verso 17 ele fala algo muito sério, muito sério. Ele fala assim, no inferno serão lançados os perversos e todas as nações que se esquecem de Deus. A palavra inferno aqui é uma palavra hebraica, Sheol, que pode ser traduzido por profundezas, abismo, sepultura. Mas pelo contexto aqui, nós estamos entendendo que já no Antigo Testamento, essa doutrina, ela está sendo esclarecida dizendo o seguinte, olha, serão lançados ao inferno, um lugar de sofrimento, os perversos, isso é, os maldosos, os inescrupulosos, e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são essas nações que Davi está classificando aqui? São as nações idólatras, que adoravam os seus deuses representados através de estátuas. São as nações que tentavam usar os seus deuses para invadir a nação de Israel. E aí o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, serão lançados num lugar de tormento, num lugar de sofrimento, os perversos, e todas as nações que se esquecem. Então, olha só, o esquecimento não é um simples pecado. O esquecimento é o estabelecimento de um coração rebelde que não quer saber de Deus. E o rei Davi está dizendo o seguinte, as nações que não querem cumprir as tuas leis, que não querem acreditar no único Deus de Israel, essas nações serão lançadas no inferno. A justiça divina, ela vai ser executada. E no verso 18 ele diz assim, pois o necessitado não será esquecido para sempre, e a esperança dos aflitos não será frustrada perpetuamente. Olha que lindo. As nações esquecem de Deus, mas Deus não esquece dos aflitos. As nações se esqueceram de Deus, mas Deus, que está no trono, ele não se esquece dos oprimidos e dos aflitos. É isso que o rei Davi quer mostrar. As nações serão condenadas, mas Deus nunca se esqueceu daqueles que estão em opressão. Aí, meus amados, ele termina o texto dizendo assim, verso 19, levanta-te, Senhor, não deixe que os mortais prevaleçam, sejam as nações julgadas na tua presença. Infunde-lhes o medo, Senhor. Saiba as nações que não passam de simples mortais. Essa palavra levanta-te é um grito de guerra que Moisés usou lá em Números 10:35, quando a arca da aliança estava sendo passada. Moisés falou assim, levanta-te, ó Senhor, que teus inimigos sejam despertos, que teus adversários fujam diante de ti, e infunde-lhes terror. Por que, de novo, Davi faz uma oração tão agressiva assim? Porque o seu povo estava sendo aterrorizado. Pessoas inocentes estavam sendo massacradas.
E ele fala, Senhor, levanta-te. Aí ele usa uma linguagem antropomorfômica, que é trazer imagens humanas a Deus. É como se Deus estivesse sentado no trono e ele peça, Deus, levanta e faça alguma coisa pelo meu povo. Faça alguma coisa pelo meu reinado. Coloca terror no coração deles, porque é isso que eles estão fazendo no meu povo. Eles estão aterrorizando o meu povo. Gente, essas orações que eram feitas no Antigo Testamento, eram as orações que os reis faziam. Por que Davi ele fez essa oração? Porque o rei Davi, ele estava dentro do plano redentivo de Deus. Deus escolheu Davi para que através da descendência de Davi nascesse quem? Jesus. Então Deus ele estava preservando o reinado de Davi. Ele estava preservando a pequena nação de Israel, estava preparando todo o cenário no seu plano redentivo para que enviasse o Salvador. E o rei Davi, conhecendo as profecias do Antigo Testamento, ele dizia, Senhor, preserva-nos, ó Deus. Nós fazemos parte dos teus planos. Então cuida da minha vida e cuida dos meus descendentes e dos meus compatriotas. O que nós precisamos entender é que Davi ele tinha convicção que existia um Deus, que existe um Deus que está no trono e que ele está vendo tudo. Amém, gente? Deu para entender o texto? Esse é o sentido do texto, mas o que esse texto tem a ver com a gente? O que esse salmo, que parece tão agressivo, tem a ver conosco? O que essa oração imprecatória, desejando a maldição contra os inimigos, como era o contexto do rei Davi, o que esse texto tem a nos ensinar para nós, cristãos do século XXI, da era pós-moderna? Eu quero apresentar para vocês 3 lições na minha aplicação aqui. 3 lições sobre o trono da justiça de Deus. Primeira lição, no trono se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. Essa verdade está do verso 1 até o verso 12. Davi demonstra que o verdadeiro louvor é de todo o coração. O louvor dos idólatras eram baseado nas estátuas em que as pessoas adoravam seus deuses. Mas Davi deixa bem claro aqui que o verdadeiro louvor é de todo o coração. Olha o verso 1 e o 2 de novo na sua Bíblia. Quando ele fala assim, olha as palavras que ele as usa. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei ao teu nome. Ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Aí Davi ele usa aqui o coração. Coração, cantar com o coração é santificar as emoções. Significa sinceridade, devoção. O que o rei Davi está dizendo aqui, o que nós aprendemos, que o rei Davi, ele adorava a Deus de coração, ele adorava a Deus com sinceridade, com total devoção. Então aqui Davi, ele não está falando de performance artística, mas ele está falando de sinceridade e integridade do coração. E ele está dizendo, olha, Senhor, eu te louvo de todo o meu coração, com toda a minha sinceridade. E é isto que Deus espera de nós. Um louvor de todo o coração. Toda a nossa integridade. Mas além de coração, que é santificar as nossas emoções, ele canta a Deus com cognição. Porque quando ele fala assim, contarei, ele está usando a mente dele. Ele está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos louvar a Deus com entendimento, com memória, cognição. O louvor é um exercício intelectual. Por isso que dizia o grande teólogo do século V, Agostinho, que a faculdade do entendimento é mais importante. A faculdade do entendimento. Então aqui o rei Davi está dizendo o seguinte, olha, precisamos adorar a Deus com sinceridade, de todo o nosso coração, sem nenhuma mancha, sem nenhuma falsidade, porque Deus não aceita louvor falso de uma vida falsa, mas sim uma vida devota a Ele, mas nós precisamos adorar com o nosso entendimento, com a nossa memória. Precisamos entender aquilo que estamos cantando, aquilo que nós estamos ouvindo, porque o louvor vem de Deus e volta para Deus.
É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com certas letras. Nem tudo que é gospel é bíblico. Pelo contrário, tem muita coisa que é gospel, que é uma profanação. Sabe por quê? Porque não estão usando o entendimento para cantar as suas músicas. E aqui Davi está dizendo o seguinte: olha, Deus, eu te adoro com todo o meu coração, mas eu vou contar, eu contarei. Só conta quem está armazenando informações na mente, para poder transmitir informações. Então Davi, ele está adorando a Deus que está no seu trono de todo o coração e de toda a cognição. Mas daí, ele adora a Deus com toda alegria. Contar no verso 3, com o verso 2, em ti me alegrarei e exultarei. Louvar a Deus com alegria é louvar com prazer, com satisfação, com encantamento, com fervor. Alegria. Alegria não tem nada a ver com transe, perder os sentidos, não tem nada a ver com mantra, porque isso é coisa do paganismo, ficar repetindo, até ficar sensibilizado e começar a chorar no meio da igreja. Mas não, ele adora de coração, ele adora com cognição, mas ele adora com alegria. Sabe o que o rei Davi está dizendo? Que Deus é a razão da sua alegria. E amados, quando nós perdemos esse encantamento em louvar a Deus, aí existe algum problema em nossos corações. Quando Deus não encanta mais, quando não há mais fervorosidade, quando não há mais prazer em adorar a Deus e buscar a Deus, o problema não está em Deus, o problema está em nós. Ou é os nossos pecados, ou porque realmente o nosso coração não se alegra em Deus. Mas outras coisas que substituir o lugar que pertence a Deus é que traz mais prazer em nossas vidas. Quando todo prazer, todo encantamento, toda alegria venha substituir o lugar que pertence a Deus, nós não estamos adorando a Deus. Porque no nosso coração existe competição. E às vezes tem muita substituição. Porque Deus não é a fonte principal do nosso encantamento, da nossa alegria. Então o rei Davi está dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor está no trono. E o Senhor, ele recebe a adoração. Mas olha só, 3 motivos por que Davi adora a Deus. Primeiro, Davi adora a Deus porque ele concedeu vitória sobre os seus inimigos. Aí Davi adora a Deus, porque Davi viu a intervenção da mão de Deus sobre os seus inimigos. E o grande problema é que nós temos inimigos também. O primeiro inimigo é você mesmo. Os seus pecados, os nossos pecados. Os nossos pecados. Quando nós vencemos os nossos pecados pelo poder do Espírito, o nosso coração se alegra e começa a adorar a Deus. Segundo, é o mundo afastado de Deus. É o mundo que diz a Bíblia que um dia vai nos perseguir. A Bíblia fala que os cristãos serão perseguidos no mundo inteiro. Jesus disse isso. É o mundo que ridiculariza de alguma forma a nossa fé, e principalmente quando você exerce a sua fé na sua profissão ou na sua família. Aí você vai começar a ser ridicularizado. Isso é, ninguém pede para ter inimigo, mas as pessoas se comportam como inimigos. Esse é o problema. Nós não pedimos, nós não desejamos em ter inimigo, mas o grande problema é que as pessoas se comportam como se fossem inimigos. Quando começa a denigrir você por causa da sua fé, quando começa a zombar você por causa da sua fé, porque você não senta mais na roda dos escarnecedores, para zombar de Deus, para fazer de Deus uma piada. Mas Davi, ele adora a Deus porque ele concedeu vitória sobre os seus inimigos. Ele começa a adorar a Deus. Segundo, Davi adora a Deus pelo seu reinado e justiça. Davi tinha a seguinte convicção que nós precisamos ter: Deus está no controle. Deus vai exercer justiça. Deus está no controle, não fique desesperado. Deus vai fazer aquilo que ele pode fazer. E ele vai exercer justiça. Para de ficar resolvendo o problema de maneira desesperada, segundo a carne, segundo a força do seu braço. Deus é justiça. Ele vai executar juízo. E terceiro, Davi adora a Deus porque ele é refúgio para o oprimido. Versos de 9 a 12. Ele é refúgio. Olha, eu não sei
do que você está oprimido. Eu não sei qual é a opressão que está tirando a sua paz. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Deus é o seu refúgio. Deus é o seu refúgio. Então busque a Deus. Davi, ele chegou à seguinte conclusão: olha, eu vou buscar a Deus, porque Deus, ele é o Deus dos oprimidos. Deus, só Ele pode me ajudar. É isto. Só Deus pode ajudar você. Então você está se sentindo oprimida? Está se sentindo oprimido pelos problemas da vida? Pelas tentações do inimigo? Busque a Deus, Ele é o nosso refúgio. Davi entendeu isso. Segunda lição: do trono se inclina o Senhor para nos ouvir na nossa aflição. Essa verdade está do verso 13 ao verso 18, e Davi faz 2 pedidos. Primeiro, Davi pede a Deus por misericórdia. Porque no verso 13, de novo, quando ele diz assim: compadece de mim, ó Deus. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Davi, ele clama por misericórdia. Senhor, o Senhor conhece o meu sofrimento, as minhas decepções, as minhas aflições. Ele clamou por misericórdia. Faça isto. Clame por misericórdia também. Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor está vendo o que estão fazendo comigo. Eu estou sendo afligido, estou em sofrimentos. Ele clama por misericórdia. Misericórdia é a bondade de Deus para com a miséria humana. Quando Deus vê a nossa miséria, o nosso sofrimento, Deus é bondoso, Ele tem misericórdia. Segundo pedido, Davi pede juízo sobre o perverso. Davi ele pediu juízo: Senhor, derrama juízo sobre os perversos, sobre aquilo que estão fazendo conosco. É lógico, meus amados, aí eu preciso trazer você para o Novo Testamento. Porque o contexto de Davi é diferente do nosso contexto. Quando chega no Novo Testamento, Jesus fala para nós orarmos pelos nossos inimigos. Ele fala para a gente bem dizer aquele que nos maldizem. E ele fala para a gente orar por aquele que nos persegue. Por quê? Porque Deus é juiz, Ele está no trono. Assim como Deus, Ele executa juízo, e Ele vai fazer isso um dia. Assim como Ele executou juízo no Antigo Testamento e vai executar no futuro, no juízo final. Enquanto isso, Jesus fala: ore pelos perversos. Ore porque Deus está no trono e é Deus que vai fazer alguma coisa. É Deus. Mas não deseja o mal. Não deseja o mal. Mas Davi, ele pede por juízo: Senhor, derrama juízo sobre aqueles que querem me ferir. Agora, gente, olha o que o pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, no século XIX, falando sobre o verso 17, que os ímpios serão lançados no inferno. Olha só o que ele escreveu, porque era muito bem, isso estava muito bem concretizado na nação britânica em seus dias. E ele pregando esse verso, ele disse assim: há nações inteiras com esta conduta. As que esquecem de Deus são muito mais numerosas do que os profanos ou devassos. E segundo a expressão hebraica extremamente agressiva, ao mais longínquo inferno será o local onde todos eles serão lançados de cabeça. O esquecimento parece ser um pecado pequeno, mas ao homem que vive e morre neste pecado é trazida a ira eterna. Sabe o que Spurgeon quer dizer com todos aqueles que esquecem de Deus, sejam pessoas ou nações? Talvez a ira de Deus não vai ser despejada agora, mas a ira de Deus vai ser despejada um dia. Em cima de todos os perversos e em cima de todos aqueles que esqueceram de Deus. Então é isso, do trono se inclina o Senhor para nos ouvir na nossa aflição. Então ore, coloque a sua aflição diante de Deus. Terceira e última lição. Do trono se levanta o Senhor para julgar sem acepção. Essa verdade está do verso 19 e o verso 20, porque no verso 19, Davi deixa bem claro que as nações serão julgadas por Deus. Guarde isso aqui. As nações serão julgadas por Deus. E no verso 20, o rei Davi
fala que o ser humano é um simples mortal. O ser humano, com toda a sua engenhosidade, com toda a sua tecnologia, com toda a sua habilidade, não passa de um simples mortal. Ele é a coroa da criação, como diz o Salmo 8. Mas no Salmo 9, o ser humano, diante da sua soberba, ele não passa de simples mortal. Eu cito de novo o pastor Spurgeon, pregando também diante da soberba britânica e na sua igreja. Ele falou assim: seria possível alguém pensar que os homens não se tornariam tão fúteis a ponto de negarem-se a ser apenas homens? Mas aparentemente esta é uma lição que apenas um mestre divino pode ensinar a alguns espíritos orgulhosos. As coroas se vão e aqueles que usam não passam de homens. Diplomas de elevado aprendizado não tornam seus donos nada além de homens. Valor e conquista não podem ultrapassar o nível fúnebre daqueles que não passam de homens. E toda a riqueza de Grécio, a sabedoria de Salomão, o poder de Alexandre, a eloquência de Demóstenes, se adicionados um ao outro, o seu possuidor ainda assim não passaria de homem. Lembremos-nos sempre disto, a não ser que, como aqueles no texto, sejamos entregues ao medo. O que Spurgeon está dizendo, que Davi quis dizer? O que é o ser humano? O que é o ser humano diante do trono de Deus? O que é as qualificações do ser humano diante do trono de Deus? O que é o poder do ser humano diante do trono de Deus? Amados, Deus está no trono. Confia nele. Apresenta a tua aflição, porque ele está no controle e vai julgar com justiça e ele conhece a sua causa. Sabe por que Davi falou que nós temos que louvar a Deus de todo o coração? Porque Deus sabe quando nós somos sinceros ou não. Deus sabe quando a nossa vida é sincera ou não. Se a nossa vida é sincera ou se a nossa vida é manchada pela mentira e pela falsidade diante de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas. Mas aqueles que adoram a Deus de todo o coração são aqueles que podem descansar em Deus, porque Deus, o Senhor sabe da minha causa. O Senhor conhece o meu coração. Eu termino com uma história. Em 1905, a Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo, construiu um novo edifício para o Departamento de Filosofia, o Departamento Emerson Hall. Uma das fachadas deveria conter, acima da principal porta de entrada, uma inscrição que expressasse o espírito da disciplina acadêmica. O Departamento de Filosofia decidiu em assembleia que a inscrição deveria conter as seguintes palavras: o homem é a medida de todas as coisas. Essa citação era de Pitágoras, filósofo do século V a.C. Pela primeira vez no mundo, a academia colocava o homem no centro do pensamento. Ao afirmar que o homem é a medida de todas as coisas, o filósofo grego inaugurava a ideia de que a verdade depende da experiência pessoal. Tal era a síntese do pensamento que refutava a Deus. Mas essa era a frase que os professores insistiam que fosse gravada na entrada do prédio. O presidente de Harvard naquele tempo, o Dr. Charles William Eliot, secretamente decidiu outra coisa. Quando os professores retornaram das férias de verão, encontraram o prédio praticamente terminado, só que na pedra da porta de entrada, em vez da frase de Pitágoras, estava escrito o verso 4 do Salmo 8. Que é o homem para que com ele te importes? Até hoje, o prédio carrega essa inscrição. O que é o homem para que Deus se importe? O homem não é a medida de todas as coisas. O homem não é o centro do universo. Deus é a medida de todas as coisas. Deus é a medida de todas as coisas. Por isso que Davi, ele diz: levanta-te, Senhor, não permitas que o mortal triunfe,
Julgadas sejam as nações na tua presença. Infunde-lhes terror, Senhor. Saiba as nações que não passam de seres humanos. Tudo que nós precisamos é do trono da justiça. Por quê? Primeiro, do trono que se assenta o Senhor para receber a nossa adoração. Segundo, de onde se inclina o Senhor para nos ouvir na nossa aflição. E terceiro, de onde se levanta o Senhor para julgar sem acepção. É Deus que está no trono. Amém? Então precisamos confiar nele. Eu concluo. Um dia, todos nós estaremos do trono da justiça de Deus. Todos nós. Um dia, todos nós estaremos diante desse trono que Davi descreveu aqui nesse salmo. E Apocalipse capítulo 20, verso de 11 a 15, Jesus ele mostrou para o apóstolo João como vai ser a dinâmica daqueles que estarão diante do trono branco. Jesus mostra para João e João anota. E está escrito assim: vi um grande trono branco, aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Esse é o juízo final. Esta é a última página da história da humanidade. Quando Deus, através do seu Filho Jesus, no grande trono da justiça, vai julgar cada um de nós. E naquele dia, muitos ouvirão a voz de Jesus julgando, dizendo assim, como está escrito em Mateus 25, 23, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra na alegria do teu Senhor. Aqueles que serão acolhidos por Jesus são aqueles que seguiram a Jesus. São aqueles que se arrependeram dos seus pecados. São aqueles que renunciaram pecados. São aqueles que acreditaram na morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados e ouvirão da voz de Jesus, entra na alegria do teu Senhor. Entra na minha alegria, na alegria do teu Senhor. Eu estou aqui para acolher vocês. Porque do meu trono eu assisti a causa de vocês, eu vi a vida de vocês, eu vi o arrependimento de vocês, eu vi a fé de vocês, que vocês creram nos méritos do sacrifício de Jesus lá na cruz. Entra, servo bom e fiel. Mas muitos ouvirão da voz de Jesus a dizer, como está em Mateus 7, 23, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vocês que praticaram iniquidade. Então muitos vão ouvir da boca de Jesus, eu nunca te conheci. Ah, mas eu era religioso, eu sei, mas você não tinha relacionamento comigo, eu nunca te conheci. Ah, mas eu era evangélico, mas eu sei que você levava esse rótulo na cara e no coração, mas eu não te conheço, nunca te conheci. Afaste de mim vocês que viveram na prática da iniquidade. Vocês que viveram na prática do pecado, desonrando o meu nome, não fazendo de mim o seu maior prazer, afastem-se de mim. Diante do trono da justiça, o que você acha que você vai ouvir no dia do juízo final? Examina a sua vida hoje. Todos nós estaremos desse trono que Davi descreveu. Que esse trono, que não vai ser só juízo para os perversos, mas que vai ser juízo para todos aqueles que se esqueceram de Deus. Cuidado, você pode ser uma pessoa não pervertida como esses homens, mas só pelo fato de esquecer a Deus, de não viver para Deus, não viver para a glória de Deus, já há sentença. Ou só existirá duas sentenças, ou seremos glorificados e acolhidos, ou seremos condenados diante do trono de Deus.
que vai ser liderada por Jesus. Eu quero convidar você a se arrepender dos seus pecados e a crer na obra da cruz, daquilo que Deus fez em Jesus, morrendo pelos nossos pecados. Eu quero convidar você a fazer de Deus o seu prazer e jamais se esquecer de Deus. Jamais se esquecer de Deus. Esse é o seu desejo? Esse é o meu desejo. Então vamos orar. Vamos orar a Deus. E vamos colocar a nossa vida diante do trono de Deus. E vamos orar. Pai amado, nós dependemos de Ti, Senhor. E sabemos que não merecemos, não somos bons e nem melhores. Nós necessitamos da Tua graça, Senhor. E cremos nos méritos de Cristo morrendo por nós, como nosso representante ali naquela cruz, morrendo por miseráveis pecadores que somos nós. Ó Deus, promova nesse momento arrependimento em cada coração daqueles que estão aqui, daqueles que estão assistindo, porque um dia nós estaremos diante do Teu santo trono. E o Senhor é um Deus insubordinável. O Senhor conhece toda a história das pessoas e das nações. Por isso, tem misericórdia de nós, ó Deus. Tem misericórdia de nós. Livra-nos dos nossos pecados. Liberte-nos, ó Deus, dos nossos pecados. E justifica-nos nos perdoando, ó Deus. Porque tudo que nós queremos é ouvir da tua voz, servo bom e fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos fiéis a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a sobreviver o Teu trono diante da Tua graça, que é derramada sobre nós nessa noite, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e conduza-nos à vida eterna. Nós oramos e nos arrependemos dos nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.